feriado prolongado e tudo mais aí, então vamos aproveitar. Então, o que a gente vai falar hoje, tá, são os meios de comunicação. Tá? Então, o sistema de comunicação pode ser descrito, no nosso caso, com 3 componentes. Tá? É o emissor, o canal, por onde eu vou transmitir essa informação, e o receptor. Então, nossa rede de computadores trabalha sempre dessa forma. Quando você quer fazer um acesso, você quer acessar qualquer tipo de informação na rede, você é o computador, né? Você é a pessoa que vai estar emitindo, tá, essa solicitação. E a rede, um servidor específico, vai receber essa informação e vai devolver o que você precisa. Tá? Então, vai trabalhar dessa forma. Então, o sistema de comunicação é isso. É um emissor, pode ser seu celular, pode ser um computador, um tablet, qualquer equipamento que possa navegar na rede. O canal é todos aqueles meios de transmissão que a gente viu. Né? Elétrico, que é o par trançado, pode ser por fibra ótica, tá? Por ondas de rádio, pode ser qualquer um desses meios. Tá? E o receptor. Então, o receptor é o servidor de destino que vai estar respondendo às nossas informações. Tá? Então, trabalha-se dessa forma. Então, as características desse sistema é o tipo de ligação que a gente vai estar utilizando, a gente vai entender hoje, direção da transmissão, tipo de sinal transmitido e a banda de frequência. Tá? Então, ele trabalha com esses 4 tópicos. Tá? Então, o que a gente vai ver inicialmente é o tipo de ligação. Então, como é que funciona isso daí? Quando você quer fazer uma comunicação entre o computador e outros computadores e assim por diante, ou a internet, a gente tem 3 tipos de conexões, que a gente chama de ponto a ponto, ponto multiponto e multiponto multiponto. Como é que funciona isso? Então, na primeira, ponto a ponto, é quando eu quero fazer uma comunicação direta entre o emissor e o meu receptor. Onde que acontece isso? Tá? Então, quando você faz a solicitação a um arquivo num servidor específico, né, então você vai criar uma conexão ponto a ponto. Existem alguns programas que usam desse recurso, né, onde você cria o que a gente fala conexão peer-to-peer, né, ponto a ponto, par a par. Né? Então, significa que você vai ter uma conexão direta a um determinado computador para que você possa acessar as informações. Tá? Então, aí seria uma comunicação ponto a ponto. Ponto multiponto são as possibilidades que a gente tem de ter um ponto específico, um centralizador, e ele distribui essas informações para vários pontos de forma diferenciada. Então, para a gente ter uma ideia, é que nem, vamos supor, um site, ele recebe informações, né, específicas, né, dá acesso àquele site, no caso, e devolve para vários computadores, tá, independente da posição que ele esteja na internet. Então, vamos pensar, o nosso roteador da nossa casa também é um centralizador. Ele recebe as informações e distribui para todos os computadores. Tá? E a última, que é o que a gente chama de ligação multiponto e multiponto, onde eu recebo informação de vários pontos, tá? E posso mandar informação para vários pontos também. Então, se a gente pensar a nossa internet, né, na hora que sai do seu roteador, do seu modem, sai dali, vai para a internet, para os provedores de internet, para as empresas que fornecem internet e tudo mais, que ligam aos outros computadores do mundo e tudo mais, é isso daqui, ó. Isso é a ideia da internet. Tá? Não existe um computador central que toma conta da infraestrutura. São vários computadores interligados e um dá apoio ao outro para que a rede funcione de forma adequada. Tá? Então, o que a gente tem são centrais, né, que vai definir regiões onde, se você quiser alocar um site, né, colocar o seu servidor no ar, você vai ter que entrar em contato com esses pontos centrais que gerenciam isso. No nosso caso, quem gerencia a nossa infraestrutura, a nossa região, né, chama LACNIC. Né? No nosso caso, no Brasil, é a NIC-BR. Então, você tem que entrar lá, quero colocar um site no ar, quero ver se o endereço está disponível, lá, .com.br, ou edu.br, e assim por diante. Tudo que for relacionado a .br, tá, tem que ir lá nesse NIC-BR. Então, há essas ferramentas aí, então não é ele que detém todas as informações, tá? É só para poder registrar no domínio do NIC-BR. Então, a transmissão, ela pode ser feita de 3 formas. A primeira a gente chama de simplex. Tá? O que seria isso? Transmissão num só sentido. O que a gente chama de unidirecional.
o receptor não responde pelo mesmo canal. Então, o que acontece? Como é que funciona, né, esse sistema aqui no nosso dia a dia? Tá? Todo mundo tem televisão em casa, né? Sim. Tem como você mandar informação lá para o cara do telejornal ou para o programa que você está assistindo? Você consegue mandar Olha, informação se para ele? tivesse, seria legal se tivesse como. Se eu tivesse uma comunicação igual a gente está tendo hoje aqui com o cara lá do jornal, seria legal, né? Ele fala, a gente pergunta, ele responde, seria Respondeu o boa interessante. noite do bom, né? Né? Normalmente eu falo assim, né? A minha avó era assim, o jornal começava a falar boa noite e minha avó respondia boa noite, né? Mas querendo ou não, ele não tem esse retorno, tá? Isso é o que a gente chama de direção de transmissão simplex. Só vai numa direção. Então a TV funciona assim, o rádio funciona assim, tá? Então ele só vai num sentido, não tem como ele mudar essa transmissão. Tá? No segundo, é o que a gente chama de... Opa, aqui um exemplo, desculpa, pessoal. Coloquei aqui para vocês o exemplo de alguns, né? Eu tenho uma antena transmissora e vou mandar informação para vários equipamentos. Tá? Então, ele só vai receber, ele não vai transmitir. No caso aqui, ó, é TV digital. Então, a TV digital eu posso ter no celular, no notebook, na TV convencional, né? O televisor de LED e assim por diante. A segunda é o que a gente chama de duplex. Tá? É a transmissão nos dois sentidos, no mesmo canal. Os dois equipamentos possuem a função, né, emitir e receber, tá? Só que o que a gente chama, que existe duas estruturas, uma chama half duplex e outra chama full duplex. O que quer dizer isso? Quando eu vou transmitir pelo mesmo canal, eu tenho uma que vai trabalhar intercalado e tem uma que vai trabalhar simultaneamente. A gente vai entender isso daqui, ó. Né? Nessa half duplex aqui, ó, a largura de banda é totalmente ocupada por um sentido de cada vez. É usada em direção, né, cada um numa direção. Então, se a gente pegar o radinho off-talk, né, que o pessoal utiliza aí, radiofrequência, quando você aperta o botão, você pega o canal para você. Então, só você vai mandar a informação. Tá? Então, o outro não consegue mandar a informação de forma alguma. Mesmo que eu aperte o botão, eu não consigo. Tá? Para que eu consiga mandar a informação no sentido oposto, esse daqui tem que liberar o canal para que esse daqui funcione adequadamente. Tá? Então, isso daí você vê no dia a dia, existe, em filmes você consegue ver isso daí. Tá? Então, você vai ter que fazer uma comunicação, tá? Nos dois sentidos, mais um de cada vez. Então, esse é o half duplex. Tá? E o full duplex é quando eu consigo utilizar, tá, essa banda repartida de forma que os dois conseguem fazer a comunicação simultaneamente, nos dois sentidos. É o que a gente chama de bidirecional simultâneo. Então, no caso, o que a gente está fazendo aqui hoje é uma transmissão bidirecional simultânea. Eu consigo falar, você também consegue falar. O problema é que eu não vou conseguir te entender com perfeição. Né? É a mesma coisa que acontece na parte de telefonia. Tá? Agora, levando isso para os nossos computadores, tá? É um ganho de desempenho, onde eu tenho um computador emitindo informação para cá, esse recebendo tranquilamente, e já devolvendo no mesmo meio. Então, como é que eu consigo fazer isso? Então, quando eu vou usar o computador, né, ligar dois computadores um no outro, né, a gente usa o que a gente chama do cabo crossover, lembra? Então, quando eu faço esse crossover, o que acontece? Um lado é o padrão 568A e o outro é o 568B. Então, vai ter só uma inversão entre o 1, o 2, o 3 e o 6. Né? Então, essa é a inversão que acontece. Então, o que faz? Um par daquele fica para emitir o sinal e o outro par fica para receber o sinal. Então, eu trabalho no mesmo meio físico, que é o cabo par trançado, eu consigo mandar e receber a informação simultaneamente. Então, meu computador consegue trabalhar em velocidade mais alta. Tá? Então, isso acontece dentro da nossa estrutura de rede, dentro da sua placa de rede até o seu roteador. Se você olhar na configuração do seu Windows, tem lá na parte de configuração de rede, tem lá velocidade, né, half duplex, né, ou full duplex, vai estar as duas. É só você ir lá e configurar. Ah, eu quero que deixe meio a meio. Oi? Então, tem essa parte de meio a meio. Então, há essa possibilidade.
Então, ó, os tipos de sinais, a gente já viu na aula passada, né? O analógico e o digital, que a gente consegue trabalhar tranquilamente. Né? Então, eu coloquei aqui para vocês, ó, microfone, rádio, né? AM, FM, sinal de vídeo analógico, produzido por uma câmera, tá? E qualquer outro equipamento que trabalha com esse sistema. E o digital é aquele que trabalha em bits, né? Equipamentos como ligação entre computadores, redes locais de computadores, interface USB, tá? Então, eles vão estar transmitindo através desse sistema. A banda base, pessoal, é o uso de códigos de linha, ondas quadradas, colocadas diretamente no meio de transmissão. É o nosso sinal digital. Esse meio de transmissão dos cabos, ou fibra, não é possível transmitir em banda base, através do meio wireless, propagação pelo ar. Então, não existe como usar essa banda base para passar pela rede sem fio. Tá? Não tem como fazer isso. Ele só pode ser ou por cabo ou por fibra óptica. Tá? Então, essa é a banda passante, tá? A banda base. A banda canal é ondas senoidais para posicionar o espectro de determinada frequência, né? A banda, passa-banda. Tá? Esse processo é designado por uma modulação, conversor de sinais. Tá? Então, escolha a frequência e as bandas de frequência a ser utilizado e o meio pode ser cabos, fibras ou ar. Então, no nosso caso, quando a gente usa o wireless, né, a gente usa essa frequência, tá, para poder trabalhar a comunicação da rede sem fio. Né? Então, essa banda de canal. Aí você tem a frequência e o canal que você vai estar utilizando. Quem tem celular Android, tá, dá para você baixar algumas ferramentas que conseguem analisar a frequência que você está utilizando, que está passando aí do seu Wi-Fi, e qual o canal que está sendo mais utilizado. Então, quando só a internet está lenta com relação, né, seu Wi-Fi está lento com relação à rede sem fio, talvez naquele canal que você colocou, que tenha lá a possibilidade de 1 até 20, o canal que né, foi escolhido pelo seu roteador, ele pode estar sobrecarregado, ter mais equipamentos próximos usando o mesmo canal. Então, um vai interferir no outro. O que você pode fazer? Ir lá e mudar o canal. Pode colocar manualmente ou pode mudar de forma automática. Tá? Então, existem essas possibilidades. Então, hoje, pessoal, era só essa parte aqui de sistema de comunicação bem simples. Eu não vou complementar, né? Hoje a gente tem aí um tempinho aí para poder gastar. Então, eu queria saber se tem alguma dúvida, se tem alguma pergunta que vocês queiram fazer aí. Fique à vontade. Qual que é o app aí que vê esse negócio aí? Falou? Eu não sei qual que é o aplicativo. Eu não é um analisador de rede. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, é esse daqui, ó. Esse aqui eu consigo achar. Vamos ver aqui se ele coloca aqui. Ó, trouxe. Não, ele não coloca, é só vídeo. Tá? Mas o símbolo, ó, é esse daqui, ó. Tá vendo que tá aparecendo aqui, ó? Né? O Wi-Fi com ponteirinho analógico. Tá? É que eu não tenho, eu não uso Android, então ele não. Deixa eu ver se tem aqui. Ó. Tá isso, esse analisador, tá vendo? Ó? Eu consigo analisar, ó, a banda que está sendo utilizada, tá vendo? Ó? Canais de banda 2.4 e 5 GHz. Então eu consigo verificar, ó, quais são as bandas que estão sendo mais utilizadas. Né? Então tem do canal 1 até o canal 14. Então eu posso estar intercalando isso daqui, ó. Ah, e na 5, ó, tá vendo? Ó, eu tenho uma quantidade maior, então, ó, tá sobrecarregando essa rede aqui, ó. Tá? Então, tem essas possibilidades. É um analisador, você consegue entender como é que funciona, você consegue pegar as informações, o SSID, qual que é o endereço MAC, tá? Qual que é o canal que está sendo utilizado, a frequência, né, os 5 GHz, a largura do canal, ó, 40 MHz, né, a perda que eu estou tendo, qual que é o recurso aqui, ó, nesse caso aqui é a criptografia, a velocidade da conexão, ó, 300 megabits por segundo, né, porque eu trabalho nos 5 GHz, tá? E assim por diante. Então, tem vários. Consegue pegar todos os pontos de acesso que está disponível, consigo analisar isso daí. O que mais? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, os computadores que estão
né, fala, conectados, e ele consegue verificar a intensidade dos sinais. Então, esse analisador dá para fazer bastante coisa aí, ó, né, fazer bastante pesquisas, né, pelas redes. Então, isso daí é legal no caso, né, quando a gente vai instalar a rede sem fio, vai verificar o que está acontecendo. Ah, não está funcionando bem, está tendo interferência, está tendo perda de sinal muito fácil. Aí você consegue analisar e verificar qual que é o problema. Tá?